Olá, vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo bíblico do Evangelho de João. Vamos continuar aqui a meditação, pedindo ao Espírito Santo que nos ilumine, né? Abra sua Bíblia, é muito importante que você tenha a Bíblia e que você estude junto comigo, versículo por versículo, e assim o Espírito Santo ele nos vai transformando, moldando, né? Porque ninguém é santo, ninguém é perfeito. Somente o Deus Todo-Poderoso, somente o Senhor Jesus. Mas, quando nós abrimos o nosso coração e deixamos a palavra de Deus entrar, então ela vai nos moldando, nos transformando e nos edificando. Então, abra sua Bíblia em João capítulo 19, versículo 1. Antes, vamos orar e pedir a Deus que nos ilumine. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te adoramos, te glorificamos e te exaltamos, meu Pai. Pedimos a tua misericórdia, a tua compaixão, a tua graça, porque somos seres pequenos, pecadores, falhos, e por mais que nos esforcemos, meu Pai, sempre cometemos erros. Tem misericórdia de nós, perdoa-nos, purifica-nos, lava-nos com teu sangue e nos ensina a cada dia a ser melhor. Para a honra e para a glória do Senhor. Que o teu Espírito venha frutificar através da nossa vida. Meu Senhor Jesus, faça isso, Senhor. Que a tua graça venha a ser mais abundante sobre nós e sobre todos aqueles que vejam esse vídeo, que escutem a tua palavra. Senhor, fala conosco nesse momento, nesta hora que estamos aqui, meu Deus, para dedicar esses minutos ao Senhor, para que o Senhor possa falar mais forte ainda conosco. Consagra a nossa vida, é o que te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Muito bem. Então vamos lá. João capítulo 19, versículo 1. Por isso Pilatos tomou Jesus e mandou açoitá-lo. Pilatos era o governador de Israel naquele momento, né? Já que Israel estava sobre o jugo de Roma, né? O Império Romano, na época, era o império mais poderoso do mundo e estava sobre, inclusive, Israel. Por isso os fariseus, os religiosos, os judeus, quando prenderam Jesus, levaram até Pilatos, porque somente Pilatos tinha autoridade para julgar e mandar matar um acusado. E era isso que os judeus queriam, né? A morte de Jesus. Por inveja, por maldade, por pura injustiça. Mas sabemos que isso tudo estava dentro do plano de Deus. Essa injustiça estava dentro do plano de Deus, né? Porque Jesus tinha que ir à cruz. Jesus tinha que fazer o sacrifício. Se Jesus não fizesse o sacrifício na cruz, ninguém seria salvo. Porque nós só somos salvos, só teremos a vida eterna quando aceitamos o Senhor Jesus, quando cremos no Senhor Jesus, no seu sacrifício expiatório. Então o sangue dele é que perdoa os nossos pecados e assim somos salvos pela sua misericórdia, pela sua graça. Então Jesus veio a este mundo com este principal objetivo, morrer na cruz. Ele se entregou, né? Porque se ele não quisesse, ninguém o prenderia, ninguém o crucificaria, porque ele é Deus. Ele se fez carne para, como um cordeiro, fazer esse sacrifício pelos nossos pecados. Por isso toda a honra e toda a glória, todo louvor, toda a majestade, toda a adoração deve ser dada única e exclusivamente ao Senhor Jesus. Não é a bispo, a pastor, a religião, a papa, ao universo, ao sol, à lua, aos animais, às árvores. Não. Tudo isso são criação de Deus.
O único que deve ser adorado, venerado, glorificado, exaltado é o Senhor Jesus Cristo, pelo que ele fez por nós. Tá bom? É assim que a Bíblia nos ensina. Então, os judeus levaram Jesus a Pilatos e esse mandou açoitá-lo. Agora, é interessante saber como eram os açoites romanos. Eles geralmente pegavam um chicote, né, um látigo, um açoite, que tinha um pedaço de madeira, e nesse pedaço de madeira tinha tiras de couro, e nas pontas dessas tiras tinham pedaços afiados de ossos e de metal, como se fosse ganchos, como se fosse garras. Então, cada vez que a pessoa era açoitada, aqueles ganchos se prendiam na carne da pessoa e isso vinha rasgando a carne da pessoa, rasgando os músculos, as veias, os tendões, a pele, de forma que a pessoa que era açoitada era extremamente judiada, extremamente prejudicada. Então, não foi qualquer açoite, foi um açoite torturante. Todo o corpo de Jesus foi rasgado, literalmente. Ele foi moído, ele foi, torturado, desde a ponta da cabeça até os pés, de forma que quem olhava para ele depois só via sangue e carne cortada. Ele foi judiado, ele foi torturado. E talvez você diga, mas por quê? Pelos nossos pecados. Então o pecado é algo tão grave, o pecado é algo tão abominável para Deus, porque ele é tão santo que ele não aceita o pecado. Quem era para sofrer esse julgamento, esses açoites, essa morte e o inferno eterno, lago de fogo de enxofre, somos nós. Era para que nós pagássemos pelos nossos pecados e fôssemos para a morte eterna. Pagar pelos nossos erros, na verdade, pelos nossos crimes, pelos nossos pecados. Mas Deus, pela sua misericórdia, pela sua graça, deu o seu Filho para morrer em nosso lugar, para nos resgatar, para nos poupar, para nos salvar. Então, quando você crê nisso e aceita esse sacrifício de Jesus, o sangue de Jesus, seus pecados são perdoados. Mas, claro, não é somente aceitar ou crer, mas é se entregar a Ele, ao Senhor Jesus. Aquele que deu a vida dele por você, é justo que você também dê a sua vida por Ele. Então, nós somos salvos e seremos salvos, não por nossos méritos ou obras, que os nossos méritos e obras não são nada. A Bíblia diz que são trapo de imundícia diante de Deus. Nenhuma obra, nenhum mérito é capaz de salvar. Por mais que você diga, eu faço isso de bom, eu faço aquilo de bom, eu sou uma boa pessoa, ainda assim isso não serve para Deus, porque somos imperfeitos. O bem que fazemos não é nada comparado ao mal que fazemos. E somente o sangue puro de Jesus, que não tinha pecado, que sofreu em nosso lugar, é que pode nos purificar e nos salvar. Por isso, o único que nos pode salvar é o Senhor Jesus. Entende isso, meu amigo e minha amiga? Então ele foi açoitado duramente, duramente. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça de Jesus. Aqueles espinhos eram espinhos grandes. Fizeram uma coroa com aqueles espinhos, com aquela sarça, né?
E aqueles espinhos seguramente foram cravados na cabeça de Jesus. Como um sofrimento mais, como uma zombaria que fizeram, né? Ah, você é o rei, então colocaram a coroa. Você é o rei dos judeus, então colocaram aquela coroa para zombar de Jesus, zombar dos judeus, ridicularizar, né, o povo judeu, mostrar que eles não eram nada. Então, aqui João começa a mostrar para nós o que Jesus sofreu, os açoites que ele levou, a coroa de espinho que colocaram na cabeça de Jesus. Também o vestiram com um manto de púrpura, né? Um manto vermelho. Os reis usavam essa cor, né? Púrpura. Tipo assim, para zombar dele, né? Chegavam-se a ele e diziam: salve, rei dos judeus. Se inclinavam diante dele e aí riam, o golpeavam ainda mais, batiam nele ainda mais, esculpiam, né? Era algo terrível o que o nosso Senhor Jesus sofreu para nos salvar. E lhe davam bofetadas. Imagina, davam-lhe bofetadas. Olha só. Pilatos saiu outra vez e disse aos judeus: eis que eu apresento a vocês, para que saibam que não encontro nele crime algum. Então Jesus saiu trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. E Pilatos lhes disse: eis o homem. Quando viram Jesus, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram: crucifique, crucifique. Ou seja, Pilatos não tinha a intenção de crucificá-lo, de matá-lo, porque Pilatos sabia que ele não tinha feito nada mal. E ele o tinha açoitado, tipo, para agradar os judeus, né? Porque ele queria manter a política da boa vizinhança com os judeus. Ele não queria ter problema com os judeus, porque se ele tivesse problema com os judeus, ele tivesse problema no seu governo, os seus superiores também o iriam castigar, o iriam remover. Então, tipo assim, um jogo político, para ficar bem com os judeus, mandou açoitar Jesus, mas não queria matar. Por isso mostrou: olha o que eu fiz com ele, já está castigado. Eu não vejo nada mal nele. Mas eles, os judeus, os mestres judeus principais, gritavam: crucifique, crucifique. Não estavam satisfeitos, queriam a morte de Jesus mesmo. Pilatos repetiu: levem-no daqui vocês mesmos e o crucifiquem, porque eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: temos uma lei, e segundo essa lei ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Quer dizer, eles não criam de forma alguma, com todas as evidências, né? Jesus cumpriu todas as evidências do Messias, de que ele era o Messias, de que ele era o Filho de Deus, que ele era o próprio Deus encarnado, por causa dos milagres que ele fazia, né? Extraordinários milagres, ressuscitou mortos, falou o que nunca ninguém falou, mostrou a pureza, a santidade, mas eles não quiseram aceitar Jesus. Não quiseram se submeter, preferiram ficar com a sua própria religião, com a sua própria maneira de viver. E é isso que acontece hoje em dia. Muitas pessoas, mesmo conhecendo a palavra de Deus, sabendo do que Jesus fez por nós na cruz, ainda assim o negam, recusam-se a aceitá-lo, a se entregar a ele e se apegam a qualquer porcaria, a qualquer idiotice, a qualquer invenção humana, a qualquer religiosidade. Querem fazer a sua própria vontade. Infelizmente, o destino dessas pessoas que não creem é o inferno, a perdição eterna, o lago de fogo e de enxofre, porque a salvação é só para os que creem. Então,
eles queriam que Jesus fosse crucificado. Pilatos, ouvindo tal declaração, ficou ainda mais atemorizado. E entrando outra vez no pretório, perguntou a Jesus: de onde você é? De onde você é? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos o advertiu: você não me responde? Não sabe que eu tenho autoridade tanto para soltar você como para crucificá-lo? Quer dizer, Pilatos estava assustado, porque ele sentia, ele sabia que algo estava errado ali. E foi novamente interrogar Jesus. Né? Quem é você? De onde você? De onde você é? E Jesus não lhe deu nenhuma resposta. Então Pilatos advertiu: você não me responde? Não sabe que eu tenho autoridade tanto para soltar você como para crucificá-lo? Jesus respondeu: o Senhor não teria nenhuma autoridade sobre mim se de cima não lhe fosse dada. Por isso, quem me entregou ao Senhor tem maior pecado. Então Jesus deixou claro: olha, essa autoridade que você pensa que tem, foi o meu Pai que te deu. E quem tem maior pecado do que você são aqueles que me entregaram para você. Essas são as palavras que Jesus disse, né? Então, toda a autoridade, os reis, os prefeitos, os vereadores, os governadores, os presidentes, né? Os imperadores, nenhuma autoridade chega onde chega se não for a vontade de Deus. Até os ruins, tudo está debaixo do controle de Deus. Nada acontece se Deus não quer. Deus permite. Deus permite. E Deus permitiu que Pilatos estivesse ali naquele momento com autoridade para crucificar Jesus, para que o sacrifício por nós fosse feito. Jesus então disse para ele, né? Por isso quem me entregou ao Senhor tem maior pecado. A partir desse momento, Pilatos queria soltá-lo, mas os judeus gritavam: se você soltar esse homem, não é amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Então os judeus começaram a fazer o jogo político, né? Colocar, se você não fazer o que a gente está falando e crucificar ele, nós vamos criar problema, vamos falar que você não respeita César, vamos falar, enfim, vamos trazer problema para você e você vai ter problema com os seus superiores. Quando Pilatos ouviu essas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico Gabatá, e era a preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. E Pilatos disse aos judeus, ou seja, justamente na hora da Páscoa. A Páscoa era a cerimônia que os judeus pegavam um cordeiro e sacrificavam o cordeiro, e pegavam o sangue do cordeiro e molhavam os umbrais, né, das portas, das janelas, para lembrar do livramento que Deus deu para eles lá no Egito, né? Quando Deus tirou eles do Egito, Deus mandou eles matar o cordeiro e pegar o sangue do cordeiro e derramar nas portas, nas janelas, como sinal, né, que Deus estava poupando eles. Então, quando o espírito da morte veio sobre o Egito e matou todos os primogênitos do Egito, só não pôde tocar nas casas dos hebreus, dos judeus, que tinham as suas casas marcadas com o sangue do cordeiro. Então a Páscoa todos os anos era celebrada com ervas amargas, pães asmos, né, pães sem fermentos, e o cordeiro para lembrar daquele livramento que Deus tinha dado no Egito. E aquele cordeiro que foram sacrificados no Egito já era um símbolo do Senhor Jesus. Já simbolizava o Senhor Jesus, que é o nosso cordeiro, e graças ao sangue dele, ele nos livra
da morte, e não somente da morte física. Claro que não é da morte física, porque todos morreremos, mas ele nos livra da morte eterna, porque a morte física não é o pior, porque a morte não é algo ruim. A morte é somente, já falei aqui que a morte é somente uma passagem dessa vida terrena, da vida material, para a vida espiritual. Quem crê no Senhor Jesus vai para o céu. Quem não crê vai para o inferno. Mas todos viveremos eternamente. A alma não morre, a alma não acaba. Tá bom? Então, esse é o significado da Páscoa. E você vê que tudo estava acontecendo no momento certo que os judeus celebravam a Páscoa. Era o momento que Jesus estava sendo preparado para ser crucificado, ou seja, o Cordeiro de Deus. Vê como a palavra de Deus vai se encaixando, que tudo vai acontecendo perfeitamente na hora, no momento, no minuto, no segundo que Deus quer. É aquela palavra, nenhuma folha cai de uma árvore sem que Deus não queira. Todos os fios de cabelo da nossa cabeça estão bem contados. Então, quando a gente entrega a nossa vida na mão de Deus, nós temos que confiar e acreditar que Ele está no controle de tudo. Isso é importante, ter essa comunhão com Deus, porque mesmo morrendo, teremos a vida eterna. Então, no versículo 14 diz, e era a preparação da Páscoa por volta do meio-dia, né? Então, por volta do meio-dia foi que Jesus, ele foi preparado para ser crucificado. E Pilatos disse aos judeus, eis aqui o rei de vocês. Eles, porém, clamavam, fora, fora, crucifique-o. Então Pilatos perguntou, devo crucificar o rei de vocês? Os principais sacerdotes responderam, não temos rei senão César. Ou seja, negaram Jesus mais uma vez. Né? Preferiram o reino humano do que o reino celestial. Né? Assim são as pessoas, preferem o mundo do que a Deus. Né? E não entende que tudo nesse mundo se termina, se cessa, se acaba. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles o levaram. Muito bem. Vamos dar uma pausa aqui. E no próximo vídeo nós vamos dar continuidade, tá bom? Próximo vídeo a gente continua esse estudo bíblico do Evangelho de João. É muito importante que você vá no meu canal, se inscreva e veja ali todos os vídeos, né? Porque é uma série, uma sequência. É bom que você veja o número 1, número 2, número 3, né? E assim sucessivamente para você compreender desde o princípio o Evangelho de João. É muito maravilhoso e eu tenho certeza que ele vai nos abençoar cada vez mais. Se puder, pega o link desse vídeo, mande para os seus amigos, compartilhe, para que eles também tenham o conhecimento da palavra de Deus e saibam quem é Deus e tenham a oportunidade de se entregar a Ele. Bom? Deus abençoe e até o próximo vídeo.